Exemplo. Então vamos lá. Então vou considerar uma transformação t do R2 no R2 dada por t de xy é x menos xy, xy. Então vamos calcular t em 0y, né? T em 0y, vamos ver quanto que fica. Né? Primeira parte, t de 0y. Então vamos fazer x igual a 0 e o y qualquer. Então olha só, a gente vai ficar então com 0 menos 0 vezes y, 0 vezes y. Então isso aqui vai ficar 0, 0. Então olha só, ele leva todo o eixo y no 0, 0. Né? Então isso já me responde a segunda pergunta, que é: t é inversível? Não. Por que ele não é inversível? Porque está levando todo o eixo y em um mesmo ponto. Então, por exemplo, em particular vai levar os pontos 0, 0 e 0, 1, 0, 2. Vão levar todos que são pontos distintos, vão ser levados no mesma imagem, que é o 0, 0. Ok? Então, o 2, a resposta é não, pois t de 0, 0 é igual a t de 0, 1, que é igual, assim por diante, em vários pontos, né? Que é igual a 0, 0. Então, ou seja, não é injetora. Ou seja, t não é injetora. Então, se ela não é injetora, então ela não é bijetora e, consequentemente, não possui inverso. Agora o terceiro, t é localmente invertível em torno de xy pertencente a esse ponto? Bom, para a gente descobrir isso, a gente precisa primeiro, né, utilizar o teorema da função inversa, que me diz sobre o determinante da jacobiana. Então precisamos calcular a jacobiana. Né? Então a jacobiana dessa transformação em um ponto xy qualquer, ele vai ser quem? Então vamos lá. Derivada da primeira, pegamos a primeira função coordenada, derivada em relação a x dá 1 menos y. Derivada em relação a y dá menos x. Depois, segunda função coordenada, derivada em relação a x dá y, em relação a y dá x. Quero fazer então o determinante. Então, determinante da matriz jacobiana em t, né, jacobiana de t no ponto xy, vai ser igual a quanto? Então vamos fazer o determinante, vai ficar então x menos xy mais, então menos do sinal da diagonal secundária, com o menos daqui mais xy. Certo? Então essa daqui, então xy com menos xy, isso é x. Então eu preciso apenas que o x seja diferente de zero. Né? Então olha só, é exatamente nesse conjunto. Então, pelo teorema da função inversa, pelo teorema da função inversa, o que a gente tem? Temos, pelo teorema da função inversa, temos que t é invertível, localmente, né? Localmente invertível em torno de xy, tal que o x é diferente de zero. Ou seja, em todo ponto do conjunto A. Tá? Então, todo ponto do conjunto A. Nesse exemplo aqui, então, como que a gente pode tentar encontrar a transformação inversa quando a gente restringe a transformação T ao conjunto A? Ok? Então, ou seja, o conjunto de todos os xy onde x é diferente de zero. Então, eu quero resolver esse sistema, né? X menos xy igual a u, xy igual a v. Né? Então, como que eu posso resolver isso? Então, olha só, quando a gente soma os dois, o que a gente vai obter? A gente vai obter x. Então, x é u mais v. Bom, mas a gente está, então, restrito no conjunto A. Então, o conjunto A é quando x é diferente de zero. Então, ou seja, o u mais v é diferente de zero. Tá? Então, como o u mais v é diferente de zero, então como que eu posso encontrar o y agora? Eu posso passar o x dividindo.
Então o y vai ser v dividido por x. Mas o x é u mais v. Então é v dividido por u mais v. Como u mais v é diferente de zero, então não tem problema. Então conseguimos reescrever esse sistema, né, com x e y em função de u mais v. Ok? Então quando a gente pega b, o conjunto dos u e v, onde u e v u mais v é diferente de zero, tá? Então quando a gente restringe então, t do conjunto A para o conjunto B, e então ele vai possuir uma inversa de b para A, né? Dada de que forma? Como u mais v e v sobre u mais v. Então a ideia é sempre assim, né? Chama a primeira coordenada de u, a segunda coordenada de v e tenta reescrever, né? Isolar o x em função de u e v e o y em função de u e v. Ok? Essas vão ser as coordenadas da transformação inversa. E aí só observa as condições que a gente precisa ter, né? Nesse caso a condição é u mais v diferente de zero. Então por isso que o conjunto B entrou na jogada aqui. Conjunto B no contradomínio, né? Que é o conjunto de u e v, onde u mais v é diferente de zero. Ok? Bom, na sequência aí, pessoal, vocês podem ver uma justificativa, tá? Eu vou deixar para vocês verem isso daí, que é a composição, né? Compõe T com S e dá a identidade, e S com T também dá a identidade, provando que de fato a transformação S aí, definida aí em cima, ela é a transformação inversa da transformação T, ok? Agora, o exemplo na sequência aí, a gente tem outro exemplo, que fala o seguinte, que as transformações da aula passada, né, que são de coordenadas polares, de coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, a gente já calculou o determinante delas. Então, se a gente voltar lá atrás, né, no que a gente viu, né, na aula passada sobre as transformações, o que a gente obteve lá? Nas coordenadas polares, né, voltando lá no exemplo 1 da aula passada, nas coordenadas polares a gente calculou a matriz jacobiana e vimos que o seu determinante era dado por R. Né? R era o raio, né, que era diferente de zero já. Né? Era maior ou igual a zero, poderia ser igual a zero. Então, exceto no zero, a gente, né, tem esta condição. Né? Então, para R diferente de zero, então a transformação dada lá no exemplo das coordenadas polares, ela é localmente invertível, ok? E as coordenadas cilíndricas, ela também, determinante era R. Então, para R diferente de zero, a gente tem também localmente, a transformação localmente invertível. E para as coordenadas esféricas, a mesma ideia, né? A gente calculou lá o determinante, a gente obteve menos ρ quadrado seno de φ. Né? Então, aqui a gente tem um pouquinho mais de problema. O ρ a gente tinha maior ou igual a zero. Então, eu preciso que o ρ seja diferente de zero ou então não. Na verdade, precisamos que ρ seja diferente de zero e que o seno de φ seja também diferente de zero. Né? O seno vai ser diferente de zero quando a gente está entre zero e π. Então, o φ tem que estar restrito ali entre zero e π, sem ser igual a nenhum desses dois extremos. Tá bom? Então, com esses determinantes, a gente já tem vários exemplos ali de transformações, saber as regiões onde ela é localmente invertível, tá bom? Então, vocês podem verificar lá também que nesses 3 exemplos também temos essa questão de onde ela é diferente, onde ela é localmente invertível. No exemplo 4, a gente tem, vocês podem também tá verificando aí, né, a questão da existência da transformação inversa, tá? A gente viu ali várias, né? A gente viu as duas transformações, a T e a S, vimos que ambas são invertíveis, né? Então, vocês podem verificar que se elas são invertíveis, então elas são localmente invertíveis. Então, o determinante da jacobiana vai ser diferente de zero se elas já são invertíveis, tá? A gente viu, então, que posso ter então transformações que não são invertíveis globalmente, mas são localmente invertíveis. Mas se eu tenho uma transformação que ela é globalmente invertível, ou seja, ela possui inversa só restringindo o contradomínio, né, sem precisar restringir o domínio, então ela é em particular localmente
invertível.